Você já se perguntou por que, depois de uma noite de intimidade, aquele homem que parecia tão interessado simplesmente desaparece? As mensagens que antes eram imediatas agora demoram horas. Os planos que antes eram concretos agora são vagos. E você fica se perguntando: o que eu fiz de errado? A verdade é que você provavelmente não fez nada errado. Estamos diante de um fenômeno tão comum que ganhou até nome: o famigerado ghosting pós-sexo. Mas o que está acontecendo por trás desse comportamento que fere tanto? O que se passa na mente masculina quando essa conexão física acontece e logo depois vem o afastamento emocional? O desaparecimento masculino após o sexo não é apenas uma queixa feminina ou um estereótipo. É um padrão comportamental profundamente enraizado em dinâmicas psicológicas e sociais complexas. Para muitas pessoas, especialmente mulheres, o sexo representa uma conexão profunda, uma vulnerabilidade compartilhada. Já entregaram algo valioso, não apenas seus corpos, mas uma parte de sua confiança. E quando o outro simplesmente some, não é apenas um encontro que acabou, é uma rejeição que parece pessoal, íntima e dolorosa. Mas para entender esse fenômeno, precisamos ir além da raiva ou frustração imediata. Precisamos olhar para a psicologia por trás desse comportamento, questionar as estruturas sociais que o alimentam e talvez encontrar algum entendimento nesse labirinto emocional. O que acontece no cérebro masculino após o sexo? Biologicamente, há uma liberação de dopamina durante o ato sexual que cria uma sensação de recompensa e prazer. Após o orgasmo, há uma queda natural desses hormônios do prazer e um aumento de prolactina, que pode criar um distanciamento temporário. Mas reduzir tudo à biologia seria simplista demais. Psicologicamente, muitos homens foram condicionados a separar sexo de emoção. Enquanto muitas mulheres sentem que o sexo aprofunda a conexão emocional, alguns homens experimentam o oposto, uma sensação de cumprimento de objetivo que, uma vez alcançado, perde o apelo. Existe também o medo da armadilha, aquela sensação irracional de que, após o sexo, virão cobranças, expectativas e responsabilidades que ele não está preparado para assumir. É como se o ato físico de entregar-se criasse, paradoxalmente, um impulso de fuga. E há ainda aqueles que, ao perceberem a vulnerabilidade do momento pós-sexo, sentem-se expostos demais. O medo da intimidade emocional, muito mais desafiador que a intimidade física, faz com que se afastem justamente quando deveriam se aproximar. Vamos falar de Mariana, 29 anos. Após 3 encontros com Rodrigo, com quem havia tido longas conversas profundas e uma aparente conexão genuína, eles finalmente tiveram uma noite juntos. Na manhã seguinte, ele foi atencioso, prometeu ligar. Mas os dias passaram, as mensagens rarearam e as desculpas de muito trabalho começaram a surgir. 2 semanas depois, ela percebeu que havia sido só mais uma conquista na lista dele. Ou, pensemos em Lucas, 34 anos. Ele mesmo admite que, após conseguir levar uma mulher para a cama, perde o interesse. Não porque não goste dela, mas porque o desafio acabou. É como terminar um jogo, ele confessa. Você pode até ter gostado, mas não sente mais aquela vontade compulsiva de continuar jogando. E há também o caso de Pedro, 27 anos, que some após o sexo não por desinteresse, mas por insegurança.
E se eu não for bom o suficiente? E se ela esperar mais de mim do que posso oferecer? É mais fácil eu desaparecer do que enfrentar essa possibilidade. Esse comportamento revela muito sobre como construímos nossas identidades e relacionamentos na sociedade contemporânea. Para muitos homens, o valor pessoal ainda está atrelado à conquista, à demonstração de poder e autonomia. Sumir após. O sexo pode ser uma forma de reafirmar esse controle. Eu decido quando acaba. Há também a questão da economia emocional masculina. Muitos homens foram ensinados a economizar vulnerabilidade, a não investir emocionalmente além do necessário. O resultado? Relacionamentos superficiais, onde a conexão física não consegue evoluir para algo mais profundo. E não podemos ignorar o impacto do medo. Medo da rejeição, medo de não ser suficiente, medo de entregar-se e descobrir que o outro não valoriza essa entrega. Para muitos, é mais fácil ser aquele que rejeita do que aquele que arrisca ser rejeitado. A triste ironia é que, ao fugir da vulnerabilidade do momento, esses homens estão, na verdade, demonstrando sua maior fragilidade. A incapacidade de lidar com a intimidade real. Nossa cultura digital só intensificou esse fenômeno. Aplicativos de relacionamento criaram uma ilusão de infinitas possibilidades. Por que investir tempo e energia emocional em uma pessoa quando há centenas de perfis esperando um deslize de dedo? A cultura do descarte não se limita aos produtos que compramos. Ela infiltrou nossas conexões humanas. Pessoas tornaram-se itens de consumo emocional, usadas e descartadas quando não proporcionam mais aquela dopamina inicial. Há também a questão da comunicação instantânea. Quando você pode simplesmente parar de responder, quando bloquear alguém está a um toque de distância, o ghosting se torna não apenas possível, mas tentadoramente fácil. E nossa cultura ainda romantiza o bad boy, aquele que não se apega, que mantém distância emocional, que tem muitas parceiras. Enquanto criticamos esse comportamento abertamente, continuamos alimentando-o com nossa atenção e, muitas vezes, admiração velada. Talvez a questão não seja apenas por que eles somem, mas o que isso revela sobre nossas expectativas, sobre como vemos o sexo e o que esperamos dele. Para alguns, o sexo é apenas um ato físico. Para outros, é uma expressão de algo mais profundo. Não existe resposta única ou solução mágica. Não estou aqui para dizer que todos os homens são assim, ou que isso nunca mudará. Estou aqui para convidar você a olhar além do comportamento superficial e questionar as estruturas mais profundas. Talvez a verdadeira intimidade exija mais do que nossos corpos. Exija coragem. A coragem de permanecer presente quando seria mais fácil fugir. A coragem de dizer a verdade sobre o que sentimos e o que podemos oferecer. A coragem de ser visto, realmente visto, com todas as nossas imperfeições e medos, e talvez o primeiro passo não seja mudar o outro, mas entender a nós mesmos, nossas expectativas e o que buscamos quando nos entregamos a alguém. E você? Já passou por essa situação? Já foi a pessoa que sumiu ou a que ficou se perguntando o porquê do desaparecimento? O que você acha que está por trás desse comportamento tão comum? Deixe seu comentário abaixo. Vamos falar sobre isso. Entre a dor e o tempo, talvez encontremos algumas respostas, ou pelo menos as perguntas certas.